Olha, eu fico assim, às vezes até surpreso quando se discute essa questão da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Essa dívida, inicialmente, quando o governo Antônio Brito contratuou com o governo federal do Fernando Henrique Cardoso, era uma dívida que estava estimada em valores de hoje alguma coisa como 9 bilhões de reais. Bom, passados esses quase 30 anos, o Rio Grande do Sul já tendo pagado mais de 20 bilhões de reais, essa dívida agora está calculada pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado em alguma coisa como, de acordo com o novo contrato que a Dilma quer assinar, 50 bilhões de reais. É o tipo da dívida impagável. Eu tenho dito isso e repetido aqui muitas vezes, né? Mas nesta sexta-feira de manhã, o governador José Ivo Sartori reuniu jornalistas, os presidentes da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário, sindicalistas, secretários de Estado, deputados federais, estaduais, tudo isso lá no Salão Negrinho do Pastoreio, para explicar um pouco mais o mandado de segurança que ele resolveu protocolar junto ao Tribunal Regional Federal 1, o TRF1 de Brasília. Ele protocolou lá esse mandado de segurança com pedido de liminar. É um catatal, um calhamaço de quase 50 páginas. Que eu saiba, ninguém publicou o texto completo, né? Eu levei quase um dia inteiro para conseguir pedir para o Palácio, não consegui, com os meus amigos, o pessoal está sempre muito correndo, atarefado. Mas acabei conseguindo o texto, né? Entrei lá no site do TRF1 também, mas também não consegui. Depois consegui isso com um amigo meu que está ajuizando lá ações, trabalhando em Brasília, né? Então, peguei e li tudo, né? Está aqui comigo, inclusive, esse material está tudo aqui comigo. Acho que está aqui comigo. Está aqui, ó. Eu publiquei na íntegra, porque eu acho que a gente tem que dar notícia, mostrar a cobra, quer dizer, matar a cobra e mostrar o pau. Então eu acabei de imprimir tudo. Está aqui tudo, ó. Está tudo impresso. Eu li atentamente tudo, né? Se eu puder traduzir para vocês em uma linha ou duas, o que está pedindo o governo do Estado aqui, que é uma coisa óbvia, né? Ele está pedindo o seguinte: olha, o cálculo da incidência de juros desse contrato não pode ser de juros capitalizados, tem que ser de juros simples, né? O juro capitalizado, ele vai capitalizando, depois é o juro sobre juro, o juro não incide mais sobre a dívida principal, ela incide sempre sobre a dívida principal, mais os juros que foram agregados naquele período. Não para nunca isso aí, não tem como pagar uma dívida como essa aí, né? Descobriram só agora. É óbvio que não. Eu recebo alguns e-mails de pessoas dizendo assim para mim: mas o Poliba esquece que foi o Brito, o correligionário do Sartori que assinou essa dívida aí com a União. E daí, cara pálida, o Olívio Dutra foi governador durante 4 anos, ele por acaso protocolou no Supremo Tribunal, no Tribunal Regional Federal, enfim, em qualquer instância, protocolou por acaso alguma ação tentando rediscutir ou repactuar essa dívida com a União? Por acaso ele fez isso durante 4 anos? Por acaso ele promoveu alguma auditoria da dívida com a União? O Tarso Genro, agora que antecedeu o governador José Ivo Sartori, ficou 4 anos ali de papo furado com a Dilma. Tem 4 anos. Mas olha, estamos pagando aqui 280 milhões de reais por mês, isso aí não dá, são quase 3 bilhões por ano. Vai mais do que uma arrecadação mensal de ICMS, dá quase 2. Ficou 4 anos ali. Não, mas o Tarso ajudou a aprovar lá no Senado e na Câmara essa repactuação que agora, um ano depois, a Dilma está querendo tratar com os estados. O governo do Rio Grande do Sul, como de Santa Catarina e outros estados, não está querendo assinar isso aí, né? Por quê? Porque, entre outras coisas, a Dilma está exigindo, para assinar esse contrato de repactuação, que não dá grande vantagem para os estados, está querendo que os estados abram mão de qualquer demanda judicial. Ora, o secretário Giovanni Feltz convenceu o governador de que isso não era possível, de que tinha que ajuizar esse mandado de segurança, e foi ajuizado. Foi protocolado lá no TRF1 com pedido de liminar. E nesta sexta-feira o governador então pediu apoio de todo mundo aí para ajudar o Rio Grande do Sul. E disse no discurso dele, que eu ouvi,
e disse no discurso dele o seguinte: olha, com essa dívida aí não dá para a gente continuar administrando as finanças aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele atribuiu todos os problemas das finanças públicas do Estado à questão da dívida. É claro que 280 milhões por mês é muito dinheiro, mas se ele conseguir êxito agora nessa liminar que está pedindo, ele, em vez de pagar 280 milhões por mês, vai pagar 200 milhões por mês. Esses 80 milhões aí vai ficar ali no caixa. Agora, querer pagar menos do que isso também não, né? Porque o Rio Grande do Sul, afinal de contas, como os outros estados, eles se endividaram. E o que o Fernando Henrique fez foi justamente sistematizar a dívida de todos os estados que estavam sendo rolados ali quase todo dia no overnight e permitir que os estados pudessem organizar-se, e a União também. Foi isso que ele fez. Agora, contratos, seja de que natureza for, eles não são perpetuam a memória, como dizem os advogados, né? Contratos podem ser repactuados, sim, devem ser repactuados. Quando a situação fática muda os contratos, né? Isso aí não fere direito adquirido, não infere nada, nem ordenamento jurídico, coisa nenhuma, né? Eu sei muito bem que na época em que o Brito consertou esse contrato, e aliás todos os governadores e todos os prefeitos do Brasil inteiro, de todos os partidos fizeram isso, foi uma vantagem enorme para os estados e municípios endividados. Porque eu me lembro que na época, inclusive, eu era chefe da Casa Civil aqui do governo, antes tinha sido secretário municipal da Fazenda, lidava com isso todos os dias e via a aflição que era para o governo rolar a dívida que tinha todo dia, mobiliária, no overnight, né, que era um mecanismo diabólico de rolagem de dívida diária e sobre o qual incidiam juros, todos os dias incidiam. Aí sim, era juro sobre juro, né? Mas era pela rolagem, quer dizer, você toma e aplicava botava aquele dinheiro no mercado naquela noite, rendia um juro que você tinha que pagar, e no dia seguinte você tinha o principal da dívida, mas o juro que rolava no outro dia, todo dia era isso aí. Era essa aflição, até que o Fernando Henrique, quando veio ali o Plano Real para estabilizar a economia, fez essa solução. Os termos dessa dívida podiam ter sido mudados pelos governadores. Não foi mudado por quê? Porque faltou-lhes coragem, né? Por isso que eu quero saudar, inclusive, aqui o discurso que fez também nessa sexta-feira de manhã o secretário Giovanni Feltz, porque não apenas convenceu o governador um ano depois a protocolar esse mandato de segurança, como além disso ele pronunciou um discurso fortíssimo, verdadeiro, corajoso, real, e que disse o seguinte: olha, a União está cobrando juros de agiota em cima dos estados e municípios, porque é isso aí, juro sobre juro é juro de agiota, e é isso que a TRF1 provavelmente vai conceder essa medida liminar. Agora, o problema que o Rio Grande do Sul está enfrentando nesse momento, esse caos financeiro, esse problemão que está indo, agora os servidores novamente nesse mês de fevereiro não conseguem receber o salário em dia, tudo isso aí não decorre apenas desse caso da dívida com a União, não. Esse é um problema menor até. Tudo isso aí foi ocasionado de maneira deliberada pelo governador Tarso Genro, que deixou uma herança maldita. Ele pegou um governo com déficit zero, em 4 anos ele conseguiu entregar o governo com déficit só no primeiro ano de mais de 4 bilhões, e esse ano de 5,4 bilhões. Essa é a herança maldita de um governo que afundou o Estado, pegou o Estado administrado e quebrou o Estado, e a culpa é dele. Mas isso o governador Sartori não tem coragem de dizer. Coragem política, né? Bom fim de semana para vocês, aí eu volto segunda-feira.